Torcedor bicolor, segura aí porque o clima nos bastidores do Papão tá pegando fogo e o assunto é daqueles que não sai das rodas de conversa, das arquibancadas e, claro, das redes sociais. O vídeo com o governador repercutiu como nunca, explodiu em visualizações, e não é exagero dizer que a postagem virou um fenômeno. Estamos falando de mais de 800 mil reproduções no Instagram em pouquíssimo tempo, mais de 5.700 comentários e quase 30 mil curtidas. Para quem acompanha de perto o dia a dia das redes do governo, é um número absurdo, ainda mais quando comparamos com outros conteúdos recentes, que costumam ficar na casa de 70, 130 mil visualizações no máximo. Isso dá uma dimensão do tamanho do barulho que a aparição ao lado do Paysandu causou. E não é só questão de número, é marketing puro. E aqui não dá para ser ingênuo. Remo e Paysandu não são apenas clubes de futebol, são parte do patrimônio cultural do Pará. Eles mexem com a emoção, com a história, com a identidade do povo. Então, quando uma figura pública se associa a um desses times, o impacto vai muito além do esporte. A polêmica de que o governador é identificado como torcedor do Remo, que o filho dele tem ligação com o clube azulino, sempre gerou antipatia de parte da torcida bicolor. Mas com um gesto público desses, muita gente muda a percepção. É xadrez político de alto nível, um movimento calculado para ganhar simpatia e mostrar proximidade com um símbolo popular. Agora, o que vem depois disso é que precisa ser discutido com mais calma. Porque uma coisa é reconhecer o valor cultural do futebol, outra é ignorar o precedente que se cria quando um clube recebe um apoio direto assim. A discussão não é se o investimento vale a pena em termos de retorno de imagem, porque, nesse aspecto, é um checkmate. A questão é que, quando o Estado coloca um recurso dessa magnitude, abre-se uma porta para que outros clubes ou futuras gestões usem o mesmo argumento para pedir a mesma ajuda. E aí a contrapartida tem que ser muito bem pensada para não se tornar uma dependência. Outro ponto que vem sendo repetido é que essa verba não saiu da saúde, da educação ou de outra área essencial. Existe um orçamento destinado ao esporte, e o governo decidiu aplicar parte dele no Paysandu. Tecnicamente, é um uso dentro da lei e das prioridades já estabelecidas. Mas isso não elimina a necessidade de olhar para o que isso significa para a administração interna do clube. Porque, no fim das contas, o grande problema do Papão não está nesse repasse pontual de R$600 mil para quitar o transfer ban. O buraco é muito mais embaixo. O que se sabe, e que raramente vem a público, é que o presidente atual assumiu o clube já com cerca de R$15 milhões em receitas antecipadas da temporada. É como começar o ano com a conta no vermelho, precisando de R$1.700.000 todo mês só para manter a folha salarial e as despesas correntes em dia. É um esforço gigantesco que consome qualquer fôlego para investir no time. E para piorar, a cada semana aparece uma dívida nova, um acordo judicial que precisa ser pago para evitar penhoras ou bloqueios. É um sangramento constante que impede o clube de planejar a longo prazo. E aqui entra um ponto delicado, a política interna do Paysandu. Quem está hoje no comando também esteve na gestão anterior. Existe uma cultura de não expor publicamente o tamanho real dos problemas, para não criar desgaste ou racha interno. Só que, no silêncio, o clube vai priorizando o pagamento de dívidas antigas em detrimento de reforçar o elenco para buscar resultados esportivos melhores. É uma escolha que evita tragédias maiores, como perder patrimônio, mas que também limita a competitividade. O caso do transfer ban virou vitrine porque é algo visível e imediato. Sem pagar, o clube não poderia registrar reforços. Então o governo entrou com a grana, o problema foi resolvido e todos respiraram aliviados. Mas, como já foi dito por quem conhece os bastidores, isso é como apagar um incêndio pequeno enquanto a estrutura do prédio segue comprometida. O que mantém o Paysandu sob pressão é a soma das dívidas trabalhistas, acordos antigos e contratos mal feitos que estouram no colo da diretoria atual. E falando em contratos, tem um nome que virou símbolo dessa má gestão, Kefel. Nada contra o jogador como pessoa ou profissional, mas a forma como foi contratado é vista por muitos como um desrespeito ao torcedor. Quem autorizou essa negociação, quem deu o aval e assinou o contrato, deveria ter assumido a responsabilidade e deixado o clube imediatamente.
Para muitos, foi uma das maiores vergonhas dos últimos anos, um exemplo claro de como decisões equivocadas corroem a credibilidade de uma administração. Essa mistura de erros de gestão, política interna engessada e dependência de recursos externos cria um cenário complicado. Porque, a partir do momento que um repasse do governo salva o clube de uma situação emergencial, fica a pergunta: e quando acontecer de novo? Porque, pelo histórico recente, vai acontecer de novo. O precedente está aberto. Qualquer presidente futuro vai olhar para essa situação e pensar que, se faltar dinheiro, é só buscar apoio externo. Isso quebra aquela ideia de que apenas certas famílias ou grupos têm condições de comandar o clube, mas também pode perpetuar a dependência de soluções paliativas. Enquanto isso, o torcedor vive dividido entre a alegria de ver o clube livre para contratar e a frustração de saber que, no fundo, nada estrutural foi resolvido. O Paysandu continua com uma folha pesada, receitas comprometidas e pouca margem para investimento. E a rivalidade com o Remo, que agora vive um momento financeiro mais estável, só aumenta a sensação de que o Papão está correndo atrás, tentando evitar que a distância cresça. É por isso que, apesar do alívio momentâneo, o clima ainda é de tensão. Porque o repasse de R$ 600 mil é uma vitória de curto prazo, mas a batalha principal é manter o clube saudável financeiramente para que não precise de favores políticos para funcionar. E isso, a gente sabe, é muito mais difícil do que ganhar uma partida. É como jogar um campeonato inteiro com um elenco limitado, sabendo que a cada rodada uma nova dívida pode entrar em campo contra você. E nesse jogo, não tem torcida que resolva se a bola não entrar. E quando a gente mergulha mais fundo nessa história, percebe que o problema do Paysandu é como um iceberg. O que aparece na superfície é apenas uma fração do tamanho real da crise. O repasse do governo para quitar o transfer ban foi como um balde d'água em uma fogueira acesa no quintal, mas no porão da casa continua queimando um incêndio muito maior. A diretoria vive numa corda bamba, tentando equilibrar as contas com um fluxo de caixa apertadíssimo, onde cada entrada de recurso já tem destino certo antes mesmo de cair na conta. O presidente atual, Roger Aguilera, herdou um cenário devastador, mas não pode se esquivar completamente da responsabilidade, já que fazia parte da gestão anterior e, portanto, conhecia parte dos problemas que estavam prestes a explodir. O detalhe é que, ao assumir oficialmente, ele passou a ter que lidar com uma realidade cruel: pagar dívidas de anos anteriores que somam cifras milionárias e, ao mesmo tempo, manter um elenco competitivo para disputar a Série B. O que a maioria dos torcedores não vê é que, todo mês, antes mesmo de pensar em reforços, o clube precisa separar uma quantia fixa para honrar acordos judiciais e compromissos trabalhistas antigos. Estamos falando de valores que, juntos, poderiam montar um time muito mais forte e competitivo. É como tentar correr uma maratona com um peso amarrado nos pés. Você pode até se esforçar, mas dificilmente vai alcançar quem corre livre. O episódio do transfer ban serviu para jogar luz sobre a fragilidade da estrutura financeira do clube. R$ 600 mil, na vida de um gigante como o Paysandu, não deveriam ser um obstáculo intransponível, mas se tornaram, e isso mostra como a situação está no limite. É como se, num orçamento doméstico, você não conseguisse pagar a conta de luz sem pedir dinheiro emprestado para o vizinho. E aí, quando o governo aparece para bancar essa conta, é claro que todo mundo respira aliviado. Mas, junto com o alívio, vem também o perigo de criar uma zona de conforto, a ideia de que, se faltar dinheiro, sempre haverá alguém para salvar. Esse é o precedente que tantos alertam como perigoso. Para piorar, a rivalidade com o Remo escancara ainda mais o abismo administrativo. Enquanto o clube azulino conseguiu estabilizar suas contas e evitar crises graves, o Papão patina tentando tapar buracos de um barco que parece furar em vários pontos ao mesmo tempo. É irônico que o momento em que o Paysandu enfrenta uma de suas maiores pressões financeiras coincida com o melhor período econômico do maior rival. Isso não passa despercebido para o torcedor, que compara as realidades e sente que o clube bicolor ficou para trás na corrida pela profissionalização e estabilidade. Nesse cenário, a política interna do Paysandu funciona quase como um muro que impede a transparência. Existe um pacto silencioso de não expor erros passados de forma clara, porque isso mexe com alianças e grupos de influência. Mas, enquanto as conversas ficam restritas a bastidores,
Quem sofre é o torcedor, que muitas vezes se vê defendendo ou criticando decisões sem conhecer toda a verdade. Essa falta de clareza alimenta boatos, intrigas e, em alguns casos, coloca a própria torcida contra a gestão de forma precipitada ou, pelo contrário, faz com que erros sejam relativizados por puro desconhecimento. O caso do jogador Kifel ilustra perfeitamente essa desconexão. Não se trata de crucificar um atleta que, como qualquer profissional, aceita uma oportunidade de trabalho. O problema está na decisão de contratá-lo sem que houvesse uma justificativa técnica ou estratégica convincente. Para muitos, essa contratação foi um recado ruim à torcida, como se a diretoria dissesse que qualquer escolha está valendo e que o torcedor não tem voz. Quando um clube com a grandeza do Paysandu comete esse tipo de erro, a repercussão é imediata e corrosiva. Perde-se credibilidade e aumenta-se a pressão em cima de todos os outros setores. E é nesse clima de desconfiança que as redes sociais se tornam um campo de batalha. Cada postagem vira espaço para críticas, provocações e cobranças. O vídeo com o governador, por exemplo, mesmo com toda a repercussão positiva nos números, gerou debates acalorados sobre dependência política e o risco de transformar o clube em vitrine eleitoral. Alguns torcedores enxergaram a ajuda como uma vitória, outros como um sinal de fraqueza administrativa. Essa divisão na percepção só reforça que, no fundo, a crise do Papão não é apenas financeira, mas também de identidade e direção. A ironia é que, apesar de todos os problemas, o Paysandu ainda tem um poder de mobilização impressionante. É um clube com uma torcida apaixonada, capaz de lotar arquibancadas mesmo em fases ruins. Esse patrimônio humano é o que mantém a chama acesa, o que impede que a situação despenque para um cenário irreversível. Mas paixão sozinha não paga contas nem garante títulos. É preciso transformar esse potencial em força administrativa, e isso exige um projeto de longo prazo, algo que vá além de apagar incêndios pontuais como o do Transferban. A fala do comentarista Abner Luiz tocou nesse ponto de forma clara. O problema do Paysandu nunca foi e nunca será R$600 mil. Esse valor é, proporcionalmente, como R$60 para um torcedor comum. O que pesa de verdade é a bola de neve de dívidas que, se não forem controladas, podem colocar em risco até o patrimônio físico do clube. Basta lembrar do que aconteceu com o centro de treinamento do Remo, vendido por uma quantia simbólica para pagar compromissos atrasados. Situações assim não estão fora de cogitação para o Papão se a gestão não conseguir frear o endividamento. E aqui vale ressaltar um ponto que poucos enxergam: existe, sim, um esforço de responsabilidade financeira na gestão atual. Dívidas antigas estão sendo pagas, acordos estão sendo honrados, e isso, embora limite a competitividade imediata, evita que o clube sofra bloqueios ou perca bens. O problema é que essa política de contenção, por mais necessária que seja, não gera manchetes positivas nem alimenta o entusiasmo da torcida. No imaginário popular, a vitória está ligada a reforços de impacto e resultados no campo, e não a balanços contábeis equilibrados. Mas é justamente nesse contraste entre o emocional e o racional que a gestão do Paysandu precisa encontrar um caminho. Não adianta culpar apenas gestões passadas ou depender de ações externas para resolver cada crise. É preciso criar mecanismos de arrecadação mais sólidos, melhorar a política de contratações e, principalmente, ser transparente com o torcedor. Porque, quando a verdade é exposta, mesmo que seja dura, a torcida tende a compreender e apoiar projetos de reconstrução. Por enquanto, a sensação é de que o clube vive de momentos de respiro, mas sempre com a cabeça ainda submersa. O episódio do repasse estadual foi um desses respiros, que permitiu sair temporariamente da superfície e olhar para o horizonte. Mas, sem mudanças estruturais, a tendência é que logo venha outra onda e empurre o clube para baixo de novo. E nesse mar agitado, quem mais sofre é a paixão do torcedor, que vê o time lutando para sobreviver fora de campo enquanto tenta se manter competitivo dentro dele. E, convenhamos, disputar 2 campeonatos ao mesmo tempo, o das finanças e o do gramado, é uma batalha para poucos sobreviverem sem perder o fôlego. O que mais incomoda nesse momento é perceber que, apesar da história gloriosa e da força de sua torcida, o Paysandu vive preso a um ciclo que parece não ter fim. A cada ano,
surge uma nova crise financeira, uma dívida inesperada, um bloqueio judicial ou um problema administrativo que atrapalha o planejamento esportivo. E, mesmo quando aparece uma solução momentânea, como foi o caso do repasse do governo para quitar o transfer ban, a sensação é de que o alívio dura pouco, quase como se fosse apenas um analgésico para um problema crônico. O clube continua com um orçamento engessado, receitas já comprometidas antes mesmo de entrarem no caixa e, principalmente, uma dependência perigosa de fatores externos para se manter respirando. O mundo do futebol brasileiro foi sacudido nos últimos dias com rumores que circulam intensamente nos bastidores das competições nacionais, especialmente no Parazão, quando circulou a informação de que Nasser Al-Khelaifi, presidente e dono do Paris Saint-Germain, estaria interessado em realizar uma contratação que, se confirmada, seria histórica. Fontes não oficiais e alguns jornalistas de plantão em Belém comentam que a oferta feita pelo dirigente francês ao Paysandu seria monstruosa, algo que ultrapassaria qualquer teto salarial ou cláusula de transferência vista até hoje em clubes da região norte do Brasil. O assunto rapidamente virou o centro das discussões nas redes sociais, com torcedores divididos entre o entusiasmo e o ceticismo. A possibilidade de um jogador local, possivelmente destaque do time bicolor, ser alvo de uma negociação milionária com um gigante europeu desperta a imaginação da imprensa e coloca o Paysandu em um patamar de visibilidade internacional que poucos clubes brasileiros de médio porte alcançaram recentemente. Enquanto isso, nos bastidores do clube paraense, fontes afirmam que reuniões discretas teriam sido realizadas com representantes do PSG para avaliar a viabilidade de um acordo, gerando uma expectativa que alimenta diariamente o noticiário esportivo da região, provocando discussões acaloradas sobre o impacto financeiro e esportivo que tal transação poderia gerar. O que chama atenção nesse possível movimento é a dimensão da operação. Nasser Al-Khelaifi, conhecido por sua capacidade de investir valores astronômicos em contratações estratégicas, aparentemente estaria disposto a oferecer uma quantia que, segundo rumores, ultrapassaria qualquer proposta já feita a um clube do interior do Brasil. O Paysandu, historicamente conhecido por sua força local, teria sido procurado por representantes do PSG para iniciar conversas preliminares sobre um acordo que poderia incluir não apenas uma transferência direta, mas também cláusulas de imagem, bônus por desempenho e direitos de formação que poderiam transformar o clube paraense em uma espécie de parceiro internacional. Os torcedores, ao mesmo tempo animados e incrédulos, começaram a especular sobre quem seria o atleta-alvo do interesse europeu, alimentando uma avalanche de rumores sobre jovens promessas e destaques do time atual. A imprensa internacional, por sua vez, também começou a repercutir a possibilidade, com veículos franceses e espanhóis mencionando a negociação como uma estratégia ousada do PSG para explorar novos mercados no futebol brasileiro, enquanto especialistas em mercado de transferências tentam calcular os impactos financeiros de uma operação que, caso se concretize, entraria para a história como um marco do futebol da região norte. No entanto, apesar da empolgação que o rumor gera, há também uma dose considerável de ceticismo em torno da operação. Alguns analistas apontam que, embora Nasser Al-Khelaifi seja conhecido por movimentações financeiras impactantes, a estrutura administrativa e financeira do Paysandu precisaria passar por ajustes significativos para lidar com uma transação de proporções tão grandiosas, o que levantaria dúvidas sobre a capacidade de o clube gerir os recursos provenientes de uma venda milionária. Entre os torcedores, enquanto parte se encanta com a possibilidade de ver um jogador local em um gigante europeu, outros questionam se a negociação não seria apenas uma manobra de marketing do PSG, explorando a repercussão midiática do Parazão e a paixão local para aumentar a visibilidade de seus projetos internacionais. Mesmo assim, fontes internas do clube, que preferem manter anonimato, afirmam que conversas iniciais realmente aconteceram, mas que ainda existem muitos pontos a serem discutidos, como valores de direitos econômicos, possíveis bonificações e a logística de transferência, o que mantém a especulação em alta e transforma o rumor em um verdadeiro fenômeno midiático que toma conta de fóruns, programas esportivos e conversas de torcedores nas arquibancadas e redes sociais, alimentando um clima de expectativa e suspense em torno do futuro do Paysandu e do futebol paraense. Além do impacto financeiro, a possível negociação também traz à tona debate sobre o desenvolvimento de talentos no futebol brasileiro. Se confirmado,
O interesse do PSG em um jogador do Paysandu poderia abrir portas para uma reestruturação na forma como clubes menores lidam com suas promessas, incentivando uma maior profissionalização e criando novas oportunidades de parcerias internacionais. Torcedores e especialistas imaginam como seria a vida do atleta envolvido, que passaria de ídolo local a protagonista em um dos clubes mais ricos e midiáticos do mundo, mudando completamente seu cenário esportivo e pessoal. O burburinho também reacende a discussão sobre o poder do futebol europeu em atrair talentos do Brasil, especialmente jovens promessas, e sobre como times do interior podem se beneficiar de tais transações sem perder sua identidade ou capacidade competitiva no cenário regional. Alguns jornais e sites especializados chegaram a sugerir que, caso a negociação avance, outros clubes da região norte poderiam se tornar alvo de olheiros e investidores internacionais, transformando o futebol local em um verdadeiro laboratório para negócios globais. Enquanto torcedores tentam equilibrar a euforia com a cautela, conscientes de que rumores muitas vezes não se concretizam, mas que, mesmo assim, conseguem movimentar paixões, gerar debates e colocar clubes como o Paysandu em destaque internacional. Por fim, ainda que nada esteja confirmado oficialmente, o que se percebe é que o rumor envolvendo Nasser Al-Khelaifi e o Paysandu se transformou em um verdadeiro fenômeno midiático, capaz de movimentar tanto a imprensa quanto a torcida de forma intensa. As especulações sobre valores, jogadores e estratégias de negociação continuam a circular, mantendo todos atentos aos próximos passos do clube e do PSG. Entre análises econômicas, projeções esportivas e debates sobre o impacto cultural de uma transferência dessa magnitude, o burburinho permanece vivo, alimentando a imaginação de torcedores que já começam a projetar como seria ver um jogador local vestindo a camisa de um gigante europeu. Especialistas em mercado de transferências enfatizam que, mesmo que a oferta seja apenas exploratória, o efeito de visibilidade que traz ao Paysandu é inegável, fortalecendo a marca do clube e colocando o futebol paraense sobre os holofotes globais. Enquanto isso, a torcida segue dividida entre esperança e cautela, sabendo que, no mundo do futebol, rumores como este podem se transformar em verdades inesperadas, capazes de redefinir carreiras, estratégias de clubes e até a história do Parazão, gerando um suspense contínuo e um burburinho que promete dominar o noticiário esportivo pelos próximos dias, alimentando sonhos, especulações e debates apaixonados entre torcedores, jornalistas e especialistas. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.